Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. A mansão erguia-se imponente no coração dos Jardins, um dos bairros mais nobres de São Paulo. Suas paredes brancas reluziam sob o sol da tarde, refletindo a luz com uma pureza quase artificial. Por trás dos muros altos e dos portões eletrônicos, jardins impecáveis desenhavam labirintos de verde e flores que nunca murchavam. Tudo ali parecia perfeito. Tudo ali parecia controlado. E era justamente essa perfeição que escondia as rachaduras invisíveis de uma casa que respirava silêncio. Dentro daquela residência de 3 andares, com piso de mármore italiano e lustres de cristal que custavam mais do que um apartamento inteiro, vivia Miguel Almeida, um menino de 8 anos que carregava nos olhos castanhos uma inteligência rara para sua idade. Miguel nascera com uma condição que afetava sua mobilidade, tornando seus movimentos mais lentos e exigindo o uso de muletas ou cadeira de rodas, dependendo do dia. Mas sua mente era rápida, curiosa, cheia de perguntas sobre o mundo. Ele adorava ler, desenhar e imaginar histórias, e mais do que qualquer coisa, sonhava em ir para a escola. Um sonho simples, comum para qualquer criança, mas que para ele representava a porta de entrada para um universo inteiro. Eduardo Almeida, pai de Miguel, era um homem de 42 anos, alto, cabelos grisalhos nas têmporas, sempre vestido com terno sob medida. Empresário do ramo imobiliário, passava a maior parte dos dias entre reuniões, almoços de negócios e viagens para outras capitais. Amava o filho profundamente, disso não havia dúvida, mas o amor de Eduardo se manifestava na forma de conforto material, tratamentos caros, terapeutas renomados e brinquedos importados. Presença, no entanto, era algo escasso. Ele acreditava estar fazendo o melhor, garantindo que Miguel tivesse tudo. Mas tudo para uma criança nem sempre significa o que os adultos imaginam. A mãe de Miguel havia partido quando o menino tinha apenas 2 anos, não por escolha deliberada, mas por circunstâncias que Eduardo preferia não revisitar. Desde então, o empresário criava o filho com a ajuda de uma equipe de profissionais e da funcionária mais antiga da casa, Dona Célia. Célia Pereira tinha 58 anos, cabelos pretos com fios prateados presos num coque baixo, mãos calejadas de tanto cuidar daquela casa e daquele menino. Ela estava ali desde antes de Miguel nascer. Havia visto o casamento de Eduardo, o nascimento do bebê, as noites de choro, as primeiras palavras. Para Célia, Miguel não era apenas uma criança sob seus cuidados, era quase um neto. Ela conhecia cada expressão daquele rosto, cada tom de voz, cada silêncio que significava medo e cada sorriso que escondia tristeza. Nos últimos 6 meses, porém, algo havia mudado na dinâmica daquela casa. Eduardo começara a se relacionar com Melissa Rodrigues, uma mulher de 35 anos, esguia, loira de salão, sempre impecavelmente vestida. Melissa trabalhava como gerente de marketing em uma empresa de cosméticos e possuía um sorriso ensaiado, do tipo que encantava em jantares e eventos sociais. Ela entrou na vida de Eduardo como um vendaval perfumado, trazendo leveza onde antes havia apenas rotina. No começo, Melissa se mostrou atenciosa com Miguel. Trazia presentes, perguntava sobre a escola que ele tanto desejava, elogiava seus desenhos. Eduardo, encantado, interpretava aquilo como sinal de que finalmente encontrara alguém que poderia não apenas compartilhar sua vida, mas também oferecer ao filho a figura maternal que ele tanto precisava. Em poucos meses, Melissa já estava praticamente morando na mansão, e o noivado foi anunciado numa festa discreta, mas elegante, regada a champanhe francês e canapés servidos por garçons uniformizados. Dona Célia, no entanto, não compartilhava do entusiasmo de Eduardo. Havia algo nos olhos de Melissa que a incomodava, uma frieza que emergia quando ninguém mais estava olhando. Uma impaciência disfarçada quando Miguel pedia ajuda, um tom de voz que mudava completamente assim que Eduardo saía de casa. Foi numa tarde de março, quando o calor paulistano fazia o ar tremer sobre o asfalto, que Célia começou a notar as primeiras mudanças realmente preocupantes no comportamento de Miguel.
O menino, que antes esperava ansioso pela hora do lanche, passou a recusar comida. Dizia que não estava com fome. Desviava o olhar quando Célia perguntava se estava tudo bem. As respostas ficaram monossilábicas. Sim. Não. Talvez. Miguel finalmente havia conseguido a vaga na escola que tanto desejava. Uma instituição particular no Itaim Bibi, conhecida por sua acessibilidade e por acolher crianças com necessidades especiais de forma inclusiva. Eduardo pagara uma fortuna pela matrícula e pelos ajustes necessários. Miguel deveria estar radiante, mas em vez disso voltava todos os dias com a mochila pesada, a lancheira intocada e um silêncio que doía mais do que qualquer grito. Certa manhã, Célia encontrou Miguel sentado no quarto, olhando pela janela. Ele segurava um caderno contra o peito, os olhos vermelhos como se tivesse chorado, mas sem lágrimas escorrendo. Ela se aproximou devagar, sentou-se ao lado dele na cama de lençóis azuis. Miguel, meu amor, me conta o que está acontecendo, pediu Célia com a voz macia que usava desde que ele era bebê. O menino apertou o caderno com mais força. Nada, Célia. Está tudo bem. Não está não, meu filho. Você não está comendo, não está sorrindo. A escola não está boa? Miguel hesitou. Engoliu seco. Está sim. É, legal. Mas a voz dele tremia. Célia estendeu a mão e tocou de leve o ombro do menino. Ele estremeceu, como se aquele toque trouxesse um alívio doloroso. Você pode confiar em mim? Você sabe disso, né? Miguel assentiu, mas não disse nada. Célia sabia que insistir naquele momento seria inútil. Crianças têm um tempo próprio para abrir feridas. Ela apenas ficou ali, ao lado dele, em silêncio solidário, até que Miguel relaxasse um pouco e encostasse a cabeça no ombro dela. Naquela mesma tarde, Melissa chegou em casa com sacolas de compras. Vinha de um almoço com amigas e estava de bom humor. Cumprimentou Célia com um aceno rápido e subiu até o quarto onde Miguel fazia a lição de casa. Célia, que estava organizando a despensa, ouviu a voz doce de Melissa ecoando pelo corredor. Oi, meu amor, como foi a escola hoje? Foi boa, respondeu Miguel baixinho. Terminou a lição? Ainda não. Então termina logo. Seu pai não gosta de preguiça, você sabe. Célia franziu a testa. Não havia nada de errado nas palavras, mas o tom era cortante, como uma faca embrulhada em seda. Nos dias seguintes, Célia começou a prestar mais atenção. Reparou que sempre que Melissa estava sozinha com Miguel, o menino ficava tenso. Mexia as mãos nervosamente, mordia o lábio, evitava olhar diretamente para ela. Quando Eduardo chegava, no entanto, Melissa transformava-se, tornava-se doce, atenciosa, carinhosa. Ajudava Miguel com a lição, contava piadas, fazia perguntas sobre o dia dele. Eduardo sorria, aliviado, convencido de que tudo estava caminhando bem. Mas Célia sabia, conhecia aquele menino como a palma da própria mão, e ele estava sofrendo. Uma noite, enquanto ajudava Miguel a se preparar para dormir, Célia notou algo estranho. A mochila do menino estava aberta no canto do quarto, e dentro dela a lancheira continuava fechada, intocada. Novamente. Miguel, você não comeu nada na escola de novo? Ele desviou o olhar. Não estava com fome. Meu filho, você precisa comer. Está ficando mais magro. Eu sei, Célia. Mas eu não consigo. Por quê? Miguel abriu a boca como se fosse falar, mas então ouviu passos no corredor. Melissa. Ele imediatamente fechou a boca e voltou a olhar para o chão. Célia não insistiu, mas a preocupação crescia como uma sombra dentro dela. No fim de semana seguinte, Eduardo teve que viajar para Brasília para uma reunião importante. Ficaria fora por 3 dias. Antes de partir, beijou Miguel na testa. Prometeu trazer um presente e pediu a Melissa que cuidasse bem do filho. Ela sorriu, cheia de ternura ensaiada, e garantiu que tudo ficaria sob controle. Assim que Eduardo saiu, a atmosfera da casa mudou. Célia percebeu imediatamente. Melissa, que antes fingia interesse nas atividades de Miguel, agora mal disfarçava a irritação. Quando o menino pediu ajuda com um exercício de matemática, ela suspirou alto
e disse que ele precisava aprender a se virar sozinho. Quando ele perguntou se podiam jogar um jogo juntos, ela respondeu que estava ocupada. Quando ele tropeçou no corredor e deixou cair um copo de suco, ela explodiu. Você não presta atenção em nada, sempre derrubando as coisas. Vê se cresce, Miguel. O menino, assustado, pediu desculpas repetidamente enquanto tentava limpar o chão com as mãos trêmulas. Célia, que ouvira tudo da cozinha, apareceu rapidamente com panos e uma expressão séria. Deixa que eu limpo, disse Célia, olhando diretamente para Melissa. Melissa devolveu o olhar com frieza, mas não disse nada. Apenas virou-se e subiu para o quarto. Naquela noite, Célia encontrou Miguel chorando baixinho no banheiro. Ele tentava abafar os soluços com a mão, como se tivesse medo de ser ouvido. Ela entrou, fechou a porta e ajoelhou-se ao lado dele. O que ela fez, Miguel? Ele balançou a cabeça. Nada. Foi culpa minha. Eu que sou desastrado. Não foi culpa sua, meu amor. Você é uma criança. Crianças derrubam coisas. Isso é normal. Mas ela disse que eu sou um peso, que ninguém aguenta ficar perto de mim. Célia sentiu o coração apertar. Quem disse isso? Miguel não respondeu, mas o silêncio confirmou tudo. A partir daquele momento, Célia começou a documentar tudo. Anotava os horários em que Miguel comia, o que comia, quando chorava, quando tremia. Começou a reparar em outros detalhes. As lancheiras sempre voltavam cheias, os cadernos tinham páginas amassadas, os desenhos mostravam figuras grandes e ameaçadoras ao lado de figuras pequenas e encolhidas. A escola também começou a enviar bilhetes. A professora de Miguel relatava que ele estava cada vez mais quieto, recusava-se a participar das atividades, tremia durante o recreio. Numa das anotações, a coordenadora pedagógica mencionou que Miguel havia desmaiado durante a aula de educação física. Quando perguntado, ele disse que não havia tomado café da manhã. Célia interceptou esse bilhete antes que chegasse às mãos de Melissa. Sabia que, se a noiva de Eduardo visse, distorceria tudo. Guardou o papel numa pasta que mantinha escondida no fundo do armário de seu quarto, junto com todas as outras evidências que vinha coletando. Quando Eduardo voltou de viagem, Célia tentou conversar com ele. Esperou até que estivesse sozinho no escritório, revisando e-mails, e bateu na porta. Seu Eduardo. Posso falar com o senhor um minuto? Claro, Célia. Entre. Ela entrou, nervosa. Sabia que o que estava prestes a dizer poderia mudar tudo. Ou poderia ser completamente ignorado. É sobre o Miguel, começou ela. Estou preocupada com ele. Eduardo levantou o olhar da tela do computador, franzindo a testa. Preocupada? Por quê? Ele parece bem. Não está não, seu Eduardo. Ele não está comendo, está mais magro, chora escondido. A escola está mandando bilhetes dizendo que ele desmaiou. Eduardo pareceu genuinamente surpreso. Desmaiou? Quando? Semana passada, durante a aula de educação física. E por que ninguém me contou? Célia hesitou. Eu tentei contar, mas a Melissa disse que era exagero meu, que Miguel é sensível demais e que eu estou mimando ele. Eduardo suspirou, passando a mão pelo rosto. Célia, você sabe que eu confio em você, mas Melissa também está tentando ajudar. Ela tem experiência com crianças. Trabalhou com projetos sociais antes. Célia não sabia dessa informação. Melissa nunca havia mencionado isso, mas não quis discutir. Seu Eduardo, eu conheço esse menino desde que ele nasceu. E eu estou dizendo para o senhor, tem algo errado. Eduardo olhou para ela por um longo momento. Depois, suspirou novamente. Vou conversar com ele. Obrigado por me avisar. Célia saiu do escritório, sentindo-se minimamente aliviada, mas não convencida. Conhecia Eduardo há anos. Sabia que ele era um bom homem, mas também sabia que ele tinha dificuldade em enxergar problemas que não vinham embrulhados em números e contratos. Naquela noite, durante o jantar, Eduardo tentou conversar com Miguel. Melissa estava sentada ao lado do menino, cortando a carne dele em pedaços pequenos, sorrindo como se tudo estivesse absolutamente normal. Miguel, a Célia me contou que você desmaiou na escola. É verdade? Miguel olhou rapidamente para Melissa antes de responder.
Foi nada, pai. Só fiquei tonto. Por que ficou tonto? Não sei. Acho que corri demais. Melissa interferiu, com voz doce. Ele fica nervoso às vezes, amor, sabe como crianças são. A professora exagerou um pouco no bilhete. Eduardo pareceu aceitar a explicação. Miguel, você precisa tomar café da manhã antes de ir para a escola e levar o lanche que a Célia prepara. Eu levo, pai. Mas não come, completou Eduardo, com um tom levemente repreensivo. Você precisa comer, filho. Tá ficando muito magro. Miguel baixou a cabeça. Desculpa, pai. Não precisa pedir desculpa, só precisa se cuidar melhor. Melissa sorriu e acariciou os cabelos de Miguel. Ele vai melhorar, não vai, amor? Promete pro seu pai. Miguel murmurou um prometo quase inaudível. Célia, que observava tudo da porta da cozinha, sentiu um arrepio subir pela espinha. Havia algo profundamente errado naquela cena, na forma como Melissa controlava cada palavra, cada gesto, cada resposta, na forma como Miguel encolhia-se sempre que ela tocava nele. Depois do jantar, quando Eduardo subiu para tomar banho e Melissa foi atender uma ligação, Célia aproveitou para conversar rapidamente com Miguel. Você está com medo dela, não está? Miguel arregalou os olhos assustado. Não fala isso, Célia. Por favor. Por que não posso falar? Porque ela disse que se eu contar alguma coisa para o meu pai, ela vai embora. E aí, meu pai vai ficar triste de novo. Como ficou quando minha mãe foi embora? Célia sentiu as lágrimas arderem nos olhos. Meu filho, seu pai prefere você feliz do que ter ela aqui. Miguel balançou a cabeça. Não, Célia. Ele gosta dela. E eu não quero estragar isso. Eu só preciso tentar mais. Ser menos chato, menos desastrado. Você não é chato, Miguel. Você não é desastrado. Você é uma criança maravilhosa. Mas Miguel já não acreditava mais nisso. Célia podia ver nos olhos dele. Melissa estava plantando sementes de dúvida, de culpa, de vergonha. E essas sementes estavam crescendo rápido demais. Naquela noite, Célia não conseguiu dormir. Ficou acordada, olhando para o teto do seu quartinho nos fundos da casa, pensando em tudo que havia testemunhado. Sabia que precisava agir. Mas como? Eduardo não acreditava nela. Melissa era esperta demais para deixar rastros óbvios. E Miguel estava sendo silenciado pelo próprio medo de destruir a felicidade do pai. Ela se levantou, foi até o armário e pegou a pasta onde guardava as evidências, bilhetes da escola, lancheiras fotografadas, anotações sobre os horários das crises de choro, desenhos de Miguel que mostravam figuras ameaçadoras. Não era muito, mas era algo. Célia sabia que precisava de ajuda. Alguém que Eduardo respeitasse, alguém que tivesse autoridade para fazê-lo enxergar a verdade. E então ela se lembrou do Dr. Henrique Carvalho. Pediatra de Miguel desde que ele nascera, o médico acompanhava o desenvolvimento do menino de perto. Era um homem sério, ético, que não tinha medo de dizer verdades difíceis. Se alguém poderia fazer Eduardo ouvir, era ele. Na manhã seguinte, Célia ligou para o consultório do Dr. Henrique e marcou uma conversa urgente. Não mencionou o assunto pelo telefone, apenas disse que era sobre Miguel e que era importante. Enquanto isso, na mansão dos Jardins, o ciclo continuava. Miguel acordava, tentava comer alguma coisa, ia para a escola carregando o peso invisível do medo, voltava em silêncio. Escondia-se no quarto. Melissa mantinha a performance impecável quando Eduardo estava presente e deixava a máscara cair quando ele saía. E Célia observava tudo, anotava tudo, juntava peça por peça de um quebra-cabeça sombrio, que ainda precisava ser montado diante dos olhos de quem se recusava a ver. A chuva começou a cair sobre São Paulo naquela tarde, lavando as ruas, enchendo as sarjetas, trazendo um frescor temporário para a cidade que nunca parava. Dentro da mansão branca, porém, o calor do silêncio continuava sufocante, e Miguel, sentado à janela do quarto, observava as gotas deslizarem pelo vidro, desejando que pudessem lavar também a tristeza que ele carregava dentro do peito. Célia sabia que o tempo estava se esgotando, que cada dia que passava, Miguel afundava um pouco mais,
e que, se ela não agisse logo, talvez fosse tarde demais para salvar aquele menino que ela amava como se fosse seu próprio sangue. O encontro com o Dr. Henrique estava marcado para dali a 2 dias. Célia rezava para que ainda houvesse tempo, para que as palavras de um médico tivessem o peso que as suas não tinham, para que Eduardo finalmente acordasse e enxergasse o que estava acontecendo bem debaixo do seu teto de mármore e cristal, porque no fim, aquela casa não era um lar, era uma prisão dourada, e Miguel estava pagando um preço alto demais pela ilusão de perfeição que os adultos ao redor insistiam em manter. O consultório do Dr. Henrique Carvalho ficava num edifício comercial na Avenida Paulista, cercado pelo movimento frenético de executivos, estudantes e vendedores ambulantes. Célia chegou pontualmente às 9 da manhã, nervosa, segurando contra o peito a pasta com todas as evidências que havia coletado nas últimas semanas. A recepcionista, uma moça jovem de cabelos cacheados, sorriu ao vê-la e indicou que poderia entrar direto. O médico a recebeu de pé, com um aperto de mão firme e um olhar preocupado. Henrique tinha cerca de 50 anos, barba grisalha bem aparada, óculos de armação discreta e uma presença que inspirava confiança. Conhecia Miguel desde o nascimento e acompanhava de perto todos os desafios que a condição do menino impunha. Dona Célia, sente-se, por favor. Pelo telefone você pareceu bastante aflita. O que está acontecendo com o Miguel? Célia sentou-se na cadeira estofada e respirou fundo antes de começar. Doutor, eu não sei mais. O que fazer? O Miguel está sofrendo. Está ficando cada vez mais magro, não come, chora escondido, treme. A escola está mandando bilhetes dizendo que ele desmaiou, que não se alimenta, que está retraído. E eu sei por quê. Henrique inclinou-se para a frente, atento. Continue. É a Melissa, a noiva do seu Eduardo. Ela maltrata o menino quando o pai não está. Não bate, não grita alto, mas faz pior. Humilha, ameaça, tira comida, faz ele se sentir culpado por tudo. E o pior é que o Miguel não conta nada para o pai porque tem medo de que ela vá embora e o Eduardo fique triste. O médico franziu a testa preocupado. Você tem provas disso? Célia abriu a pasta e começou a tirar os papéis. Tenho os bilhetes da escola. Tenho fotos das lancheiras que voltam cheias todos os dias. Tenho anotações de quando ele chora, quando treme. Tenho desenhos que ele fez onde aparecem figuras grandes ameaçando figuras pequenas. Henrique pegou os documentos e começou a examinar um por um, com expressão cada vez mais sombria. Aquilo não eram apenas sinais de tristeza infantil. Eram evidências claras de abuso emocional sistemático. E o Eduardo? Ele sabe de tudo isso? Eu tentei contar, doutor, mas ele não acredita. Acha que eu estou exagerando, que estou com ciúmes da Melissa. Ela é muito esperta. Na frente dele, age como se fosse a melhor pessoa do mundo. Doce, atenciosa, carinhosa. Mas quando ele sai, vira outra pessoa. Henrique tirou os óculos e esfregou os olhos cansado. Isso é grave, dona Célia. Muito grave. Abuso psicológico em crianças pode causar traumas profundos, especialmente em uma criança como o Miguel, que já lida com tantos desafios. Eu sei, doutor, por isso vim procurar o senhor. O seu Eduardo respeita o senhor. Se o senhor falar com ele, talvez ele escute. O médico assentiu lentamente. Vou fazer mais do que isso. Vou agendar uma consulta com o Miguel essa semana. Vou avaliá-lo pessoalmente. Se eu constatar sinais de abuso, vou confrontar o Eduardo diretamente. Célia sentiu um alívio momentâneo invadir o peito. Obrigada, doutor. Obrigada mesmo. Não precisa agradecer. É minha obrigação como médico e como alguém que se importa com aquele menino. Mas, dona Célia, você precisa continuar documentando tudo. Anote datas, horários, o que ela diz, o que o Miguel responde. Quanto mais informações tivermos, melhor. Pode deixar, doutor. Eu vou continuar. Quando Célia saiu do consultório, o sol já brilhava forte sobre a Paulista. Ela voltou para casa com uma esperança renovada, mas também com uma ansiedade crescente. Sabia que Melissa era perigosa justamente porque era inteligente. Se percebesse que estava sendo investigada, poderia intensificar os ataques ou pior,
manipular a situação de forma a parecer a vítima. De volta à mansão, Célia encontrou Miguel sozinho na sala, tentando fazer a lição de casa. Ele estava pálido, os olhos fundos, as mãos tremendo levemente enquanto segurava o lápis. Melissa havia saído para um almoço com amigas e Eduardo estava no escritório atendendo ligações. Célia sentou-se ao lado do menino e colocou a mão sobre a dele, interrompendo o tremor. Miguel, você vai ao médico essa semana. O Dr. Henrique quer te ver. O menino arregalou os olhos, assustado. Por quê? Eu fiz alguma coisa errada? Não, meu amor. Você não fez nada errado. É só uma consulta de rotina. Ele quer ver como você está. Mas Miguel não parecia convencido. Célia podia ver o medo crescendo nos olhos dele. Será que ele sabia, de alguma forma, que as coisas estavam prestes a mudar? Naquela noite, durante o jantar, Melissa estava estranhamente quieta. Comia devagar, observando Miguel com um olhar que Célia não conseguia decifrar. Havia algo de calculista naquele silêncio, como se ela estivesse planejando o próximo movimento. Depois que todos se recolheram, Célia foi até o quarto de Miguel para ajudá-lo a se preparar para dormir. Ele estava sentado na cama, abraçando um ursinho de pelúcia desgastado que ganhara da mãe antes dela partir. Célia, posso te perguntar uma coisa? Claro, meu amor. O que você quiser. Você acha que minha mãe foi embora por minha culpa? Célia sentiu o coração apertar. Jamais, Miguel. Jamais. Sua mãe te amava. Muito. Ela não foi embora por sua culpa. Mas a Melissa disse que... Disse o quê? Miguel hesitou. Disse que as pessoas vão embora quando alguém é muito difícil de cuidar. Que eu dou muito trabalho. Que por isso minha mãe foi embora e que por isso meu pai precisa trabalhar tanto. Célia sentiu a raiva subir pela garganta como lava quente, respirou fundo, tentando se controlar. Miguel, olha para mim. Sua mãe não foi embora porque você dá trabalho. E seu pai trabalha porque gosta do trabalho dele, não porque você é difícil. Você é uma criança maravilhosa, carinhosa, inteligente. E quem disser o contrário está mentindo. Mas e se ela estiver certa? E se eu realmente for um peso? Você não é um peso, e a Melissa está errada. Miguel não disse mais nada, mas Célia podia ver que as palavras de Melissa haviam fincado raízes profundas. Desfazer aquele tipo de dano levaria tempo, muito tempo. 2 dias depois, na quinta-feira pela manhã, Célia levou Miguel ao consultório do Dr. Henrique. Eduardo estava viajando novamente, dessa vez para o Rio de Janeiro. E Melissa havia ficado em casa, alegando que tinha uma reunião online importante. Na sala de consulta, Dr. Henrique examinou Miguel com cuidado. Mediu altura, peso, pressão arterial. Fez perguntas sobre a escola, sobre como ele estava dormindo, sobre o apetite. Miguel respondia tudo de forma mecânica, com voz baixa, evitando contato visual. Miguel, você está comendo bem na escola? Perguntou o médico com um tom gentil. Mais ou menos. Por que mais ou menos? Às vezes não dá fome. E em casa? Você come em casa? Miguel hesitou. Um pouco. O que você comeu ontem no café da manhã? Silêncio. Miguel? Não comi café. Por quê? Porque eu esqueci. Henrique olhou para Célia, que estava sentada num canto da sala. Ela balançou a cabeça levemente, indicando que Miguel estava mentindo. O médico então mudou de abordagem. Miguel, eu sou seu amigo há muito tempo, não sou? Desde que você era bebezinho. É, doutor. E amigos confiam um no outro, certo? Certo. Então eu preciso que você confie em mim agora e me conte a verdade. Alguém está impedindo você de comer? Miguel ficou paralisado. Os olhos encheram-se de lágrimas. Ele abriu a boca, mas não conseguiu falar. As palavras pareciam presas na garganta. Henrique ajoelhou-se na frente do menino, ficando na altura dos olhos dele. Você não vai ter problemas se me contar, eu prometo. Foi então que Miguel desabou. As lágrimas começaram a escorrer, silenciosas no começo, depois em soluços altos, desesperados. Célia levantou-se e foi até ele, abraçando-o enquanto o menino tremia. Ela disse que se eu contar alguma coisa, meu pai vai ficar triste.
Ela disse que eu estrago tudo, que ninguém aguenta ficar perto de mim, que eu sou difícil demais, que por isso minha mãe foi embora. E ela disse que se eu não parar de envergonhar ela na escola, ela vai tirar minha comida por uma semana inteira. Henrique fechou os olhos por um momento, tentando conter a própria emoção. Quando os abriu novamente, havia determinação no olhar. Miguel, escuta bem o que eu vou te dizer. Nada disso é verdade. Nada. Você não é difícil. Você não estraga nada. Sua mãe não foi embora por sua culpa. E ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de tirar comida de você. Isso é errado. Muito errado. Mas meu pai gosta dela. Seu pai gosta de você muito mais. E ele precisa saber o que está acontecendo. Não, doutor, por favor, não conta para ele. Ele vai brigar com ela e... Ela vai embora e... Miguel, seu pai precisa saber. Não para fazer ela ir embora, mas para te proteger, porque proteger você é o trabalho dele como pai. O menino continuou chorando, mas Henrique e Célia sabiam que não havia mais volta. A verdade havia sido dita. Agora era hora de agir. Depois da consulta, Henrique pediu para falar com Célia em particular. Miguel ficou na sala de espera, folheando uma revista infantil sem realmente vê-la. Dona Célia, isso é pior do que eu imaginava. Esse menino está em sofrimento agudo. A perda de peso, a insegurança alimentar, os tremores, tudo isso são sinais claros de estresse crônico causado por abuso psicológico. Eu sei, doutor. Eu tento proteger ele, mas não consigo estar com ele o tempo todo. Você está fazendo o que pode. Mas agora precisamos envolver o Eduardo. Vou ligar para ele ainda hoje e pedir uma reunião urgente. E vou ser muito claro sobre o que está acontecendo. Ele vai acreditar? Henrique suspirou. Eu espero que sim. Porque se ele não acreditar, vou ter que tomar medidas mais drásticas. Que tipo de medidas? O médico olhou para Célia com seriedade. Se eu constatar que uma criança está em risco e o responsável não age, tenho a obrigação legal de acionar o conselho tutelar. Eu não quero chegar a esse ponto, mas se for necessário, vou fazer. Célia assentiu, compreendendo a gravidade da situação. O que antes era apenas uma preocupação, agora era um caso formal de abuso. E as coisas estavam prestes a sair do controle. Quando voltaram para casa, Melissa estava na sala, mexendo no celular. Ela levantou o olhar ao vê-los entrar e sorriu. E aí, como foi a consulta? Foi boa, respondeu Célia seca. Melissa ergueu uma sobrancelha. Só isso? Boa? Só isso. A noiva de Eduardo olhou para Miguel, que mantinha a cabeça baixa. Você contou para o médico que não está comendo direito? Miguel não respondeu. Melissa suspirou dramaticamente. Esse menino é tão teimoso. Não come em casa, não come na escola e depois fica fraco. Mas não adianta falar, ele não escuta. Célia apertou os punhos, mas se controlou. Sabia que reagir naquele momento seria inútil. Melissa estava plantando sua versão da história, preparando o terreno para caso fosse confrontada. Naquela noite, Dr. Henrique ligou para Eduardo. A conversa foi breve, mas direta. O médico disse que precisava falar urgentemente sobre Miguel, que havia constatado sinais preocupantes, e que era essencial que Eduardo voltasse para São Paulo o quanto antes. Eduardo, que estava jantando sozinho no hotel no Rio, ficou alarmado. O que aconteceu? O Miguel está doente? Não é doença, Eduardo, mas é sério, muito sério. Preciso falar com você pessoalmente. Henrique, me fala pelo menos se é algo grave. É grave, mas prefiro explicar pessoalmente. Eduardo marcou o primeiro voo de volta para o dia seguinte. Cancelou as reuniões, pediu desculpas aos clientes e preparou-se para enfrentar algo que ainda não compreendia completamente. Enquanto isso, na mansão, Melissa percebeu que algo estava diferente. Célia evitava conversar com ela. Miguel estava ainda mais quieto que o normal e havia uma tensão no ar que ela não conseguia identificar. Naquela noite, depois que Miguel dormiu, Melissa subiu até o quarto de Célia. Bateu na porta com delicadeza. Célia, podemos conversar? A funcionária abriu a porta, mas não convidou Melissa para entrar. O que você quer?
Eu só queria entender por que você está tão estranha comigo. Fiz alguma coisa que te ofendeu? Célia olhou diretamente nos olhos dela. Você sabe muito bem o que fez. Melissa piscou, fingindo confusão. Do que você está falando? Estou falando do Miguel. Do que você faz com ele quando o Eduardo não está. A expressão de Melissa mudou sutilmente. O sorriso diminuiu. Os olhos ficaram frios. Célia, você está delirando. Eu cuido muito bem daquele menino. Faço tudo por ele. Você maltrata ele, tira comida, humilha, ameaça. Melissa deu um passo para trás, como se tivesse sido agredida. Isso é uma acusação gravíssima e mentirosa. Eu nunca fiz nada disso. Eu tenho provas. Provas? O olhar de Melissa endureceu ainda mais. Que tipo de provas? Isso você vai descobrir em breve. Melissa ficou em silêncio, por um momento, avaliando a situação. Então sorriu, mas era um sorriso sem calor. Célia, eu acho que você está confusa. Ou com ciúmes. O Eduardo não precisa mais só de você para cuidar do Miguel. Ele tem eu agora. E eu sei que isso te incomoda. Não é sobre mim. É sobre a criança que você está destruindo. Você não tem provas de nada. E quando o Eduardo descobrir que você está inventando mentiras sobre mim, vai te demitir. Pode ser. Mas pelo menos vou saber que tentei salvar aquele menino. Melissa virou-se e desceu as escadas, mas Célia podia ver pela rigidez dos ombros que ela estava nervosa. A máscara havia rachadado, e agora era questão de tempo até que tudo viesse à tona. Na manhã seguinte, Eduardo chegou em casa por volta das 10 horas. Estava cansado, preocupado, tentando entender o que poderia ser tão grave. Melissa o recebeu com um beijo e café fresco, tentando manter a normalidade. Dr. Henrique chegou ao meio-dia. Sentaram-se no escritório, apenas os dois homens, e o médico começou a explicar tudo. Mostrou as evidências que Célia havia coletado, relatou o que Miguel dissera na consulta, explicou os sinais de abuso emocional que havia identificado. Eduardo ouviu tudo em silêncio crescente. A princípio, balançava a cabeça incrédulo. Depois, ficou pálido. Por fim, explodiu. Isso não faz sentido. A Melissa ama o Miguel. Ela cuida dele. Eduardo, eu sei que é difícil aceitar. Mas o próprio Miguel confirmou tudo. Ele está apavorado. Está passando fome. Está sendo manipulado emocionalmente. Isso é abuso. Abuso psicológico grave. Mas ela é tão carinhosa com ele quando eu estou por perto. Exatamente. Abusadores costumam ser extremamente habilidosos em manter duas faces. Uma pública, perfeita. Outra privada, cruel. Eduardo levantou-se, andando de um lado para o outro do escritório. Eu não posso acreditar nisso. Não posso. Henrique também se levantou e colocou a mão no ombro do amigo. Você precisa acreditar. Porque se não acreditar, vai perder seu filho. Essas palavras atingiram Eduardo como um soco. Ele parou de andar e olhou para o médico com os olhos cheios de lágrimas contidas. O que eu faço? Primeiro, você confronta ela, mas não sozinho, com testemunhas, e depois você toma uma decisão. Ou você protege seu filho, ou você continua vivendo nessa ilusão. Eduardo sabia que não havia mais escolha. A verdade estava diante dele, nua e dolorosa, e ele precisava enfrentá-la, mesmo que isso significasse destruir a imagem perfeita que havia construído nos últimos meses. Aquela noite seria decisiva. O confronto estava próximo, e ninguém sairia ileso. A tarde caía sobre São Paulo quando Eduardo decidiu que não podia mais esperar. Depois da conversa com o Dr. Henrique, passou horas trancado no escritório, revisando mentalmente cada interação que tivera com Melissa e Miguel nos últimos meses. Cada sorriso dela, cada silêncio do filho, cada desculpa que ele mesmo havia inventado para não enxergar o óbvio. A culpa começava a pesar como chumbo derretido no peito. Célia estava na cozinha preparando o jantar quando Eduardo a chamou. A funcionária secou as mãos no avental e foi até o escritório, onde o encontrou sentado atrás da mesa, com a cabeça entre as mãos. Célia, eu preciso da sua ajuda, disse ele, a voz rouca. O que o senhor precisa? Preciso de todas as provas que você tem. Tudo.
Cada bilhete, cada foto, cada anotação. O Dr. Henrique me mostrou algumas coisas, mas eu sei que você tem mais. Célia assentiu, saiu e voltou minutos depois com a pasta que guardava havia semanas. Eduardo abriu e começou a examinar cada documento. A cada página sua expressão ficava mais sombria. Os bilhetes da escola relatando fome, tremores e desmaios. As fotos das lancheiras intocadas. Os desenhos de Miguel mostrando figuras ameaçadoras. As anotações detalhadas de Célia sobre os horários das crises de choro. Os dias em que o menino recusava comida. As mudanças drásticas de comportamento. Havia também algo que Dr. Henrique não vira. Páginas de um caderno que Célia encontrara no lixo, com a letra de Melissa. Eram anotações frias, calculadas, sobre como manipular a percepção dos professores, como fazer Miguel parecer dramático, como convencer Eduardo de que tudo estava bem. Eram estratégias, como se aquilo fosse um jogo. Eduardo leu tudo com as mãos tremendo. Quando terminou, fechou a pasta e olhou para Célia com os olhos vermelhos. Por que eu não vi? Como eu pude ser tão cego? O senhor queria acreditar que estava tudo bem. Às vezes a gente vê o que quer ver. Mas eu abandonei meu filho. Deixei ele sofrer enquanto eu... O senhor não sabia, seu Eduardo. Ela é muito boa em esconder. Isso não me absolve, Célia. Eu sou o pai dele. Minha obrigação era proteger, e eu falhei. Célia se aproximou e colocou a mão no ombro dele. Agora o senhor sabe. E agora pode fazer a coisa certa. Eduardo respirou fundo, tentando reunir forças. Hoje à noite, depois do jantar, vou confrontar ela. Você e o Dr. Henrique vão estar presentes. Quero testemunhas. Quero que tudo seja claro. E o Miguel? O Miguel não pode estar presente. Não quero expor ele a mais tensão. Você pode deixar ele no quarto com alguma atividade que goste? Posso sim. Célia saiu do escritório e Eduardo ficou sozinho com seus pensamentos. Olhou pela janela, vendo o sol se pôr sobre os prédios de São Paulo tingindo o céu de laranja e rosa. Aquela seria uma das noites mais difíceis da sua vida, mas era necessária. Melissa chegou em casa por volta das 7 da noite, vindo de um salão de beleza. Estava radiante, cabelos recém-escovados, unhas feitas, sorriso largo. Cumprimentou Eduardo com um beijo demorado e perguntou como havia sido o dia dele. Foi produtivo, respondeu ele, tentando manter a voz neutra. Precisamos conversar depois do jantar. Conversar? Sobre o quê? Sobre algumas coisas importantes. Melissa ergueu uma sobrancelha, mas não insistiu. Está bem. Vou me trocar e já desço. Durante o jantar, a tensão era palpável. Eduardo mal tocou na comida. Célia servia em silêncio, observando cada movimento. Miguel estava no quarto, conforme combinado, assistindo a um filme que Célia colocara para distraí-lo. Melissa, por outro lado, parecia despreocupada. Conversava sobre o dia dela, sobre uma amiga que estava grávida, sobre uma promoção na loja de roupas. Eduardo apenas concordava com a cabeça, sem realmente ouvir. Quando terminaram, Eduardo disse: Vamos para a sala. O Dr. Henrique está chegando. O médico... Aconteceu alguma coisa com o Miguel? Sim, aconteceu. A expressão de Melissa mudou sutilmente. Um lampejo de preocupação atravessou o rosto, mas ela rapidamente recompôs o sorriso. Claro, amor. Vamos. Minutos depois, Dr. Henrique chegou. Foi direto para a sala, onde Eduardo, Melissa e Célia já estavam sentados. O médico cumprimentou todos com um aceno de cabeça e sentou-se numa poltrona de frente para Melissa. Bom, vamos começar, disse Eduardo, a voz firme apesar do nervosismo. Melissa, eu preciso fazer algumas perguntas para você. Ela sorriu, cruzando as pernas elegantemente. Claro, amor. Pode perguntar. Como você descreveria seu relacionamento com o Miguel? Melissa piscou, surpresa com a formalidade da pergunta. Bom, eu diria que é ótimo. Eu me importo muito com ele. Tento cuidar dele da melhor forma possível. E você acha que ele está bem emocionalmente e fisicamente? Acho que sim, quer dizer. Ele é uma criança sensível, como toda criança com necessidades especiais. Mas está melhorando. Melhorando?
interveio o Dr. Henrique. Melissa, eu examinei o Miguel ontem. Ele está abaixo do peso, apresenta sinais de estresse agudo, insegurança alimentar e tremores. Isso não é melhora, é deterioração. Melissa olhou para o médico com uma expressão de surpresa ensaiada. Doutor, com todo respeito, o Miguel sempre foi magro. E os tremores são parte da condição dele. Não são, retrucou Henrique. Os tremores que ele apresenta agora são de natureza emocional, não neurológica. São causados por medo e ansiedade. Medo? Ansiedade? Mas medo de quê? De você, respondeu Eduardo, olhando diretamente nos olhos dela. O silêncio que se seguiu foi pesado. Melissa ficou paralisada por um instante, depois soltou uma risada curta, nervosa. Eduardo, do que você está falando? O Miguel tem medo de mim? Isso é ridículo. É verdade, interveio Célia. Ele tem medo de você. Medo de ser punido, de passar fome, de ser humilhado. Melissa virou-se para Célia com os olhos faiscando. Você. Eu sabia. Você está inventando mentiras sobre mim porque tem ciúmes, porque não aceita que eu entrei na vida do Eduardo e do Miguel. Não são mentiras, disse Eduardo levantando-se. Eu tenho provas, muitas provas. Ele foi até a mesa lateral e pegou a pasta que Célia havia preparado. Abriu e começou a tirar os documentos um por um, colocando-os na mesa de centro diante de Melissa. Bilhetes da escola relatando que o Miguel desmaiou de fome. Fotos das lancheiras que voltam cheias todos os dias. Anotações da Célia sobre quando ele chora, quando treme, quando recusa comida. Desenhos dele mostrando figuras ameaçadoras. E isso... Aqui, Eduardo tirou as páginas do caderno com a letra de Melissa. Estratégias que você escreveu. Sobre como manipular os professores. Como fazer meu filho parecer dramático. Como me convencer de que tudo está bem. Melissa olhou para os papéis e empalideceu. Onde você conseguiu isso? Você jogou no lixo. Mas a Célia encontrou. Melissa levantou-se bruscamente. Isso é invasão de privacidade. Você não tem direito de revirar minhas coisas. Eu tenho todo o direito quando se trata da segurança do meu filho. Você está acreditando nela? Melissa apontou para Célia. Numa empregada que está claramente tentando me sabotar? Estou acreditando. No meu filho, corrigiu Eduardo, a voz tremendo de emoção contida. O Miguel me contou tudo. Contou para o Dr. Henrique. Sobre as ameaças, sobre a privação de comida, sobre ser humilhado, sobre ter medo de existir. Melissa deu um passo para trás, como se tivesse sido empurrada. Ele está mentindo. Crianças mentem, Eduardo. Você sabe disso. Meu filho não mente, rebateu Eduardo com firmeza. E mesmo que mentisse, os sinais físicos não mentem. A perda de peso não mente. O medo nos olhos dele não mente. Melissa olhou ao redor, percebendo que estava encurralada. Tentou mudar de tática. Eduardo, eu sei que às vezes fui dura com o Miguel, mas foi porque queria que ele crescesse forte, independente. Não foi por maldade. Tirar comida de uma criança não é ser dura, disse Dr. Henrique, com voz firme. É abuso. Humilhar uma criança não é educação. É violência psicológica. E ameaçar uma criança para que ela se cale não é cuidado. É manipulação. Melissa virou-se para Eduardo, os olhos começando a encher de lágrimas. Eduardo, por favor, você me conhece. Você sabe que eu nunca faria nada para machucar o Miguel. Eu te amo. Amo vocês dois. Se você amasse, não teria feito o que fez, respondeu Eduardo, a voz quebrando. Se você amasse, teria cuidado dele, protegido ele, feito ele se sentir seguro. Não teria transformado minha casa numa prisão emocional. Melissa percebeu que as lágrimas não estavam funcionando. Então, a máscara caiu de vez. O rosto dela endureceu, os olhos ficaram frios. Você vai se arrepender disso, Eduardo. Eu podia ter sido boa para você. Podia ter sido boa para aquele menino. Mas vocês não souberam valorizar. Saia da minha casa, disse Eduardo, apontando para a porta. Você não pode me expulsar assim. Posso sim. E estou expulsando. Pegue suas coisas e saia. Agora. Melissa olhou para Dr. Henrique e Célia procurando algum apoio,
mas encontrou apenas olhares duros. Percebeu que havia perdido. Tentou uma última cartada. Se eu sair, vou contar para todo mundo que você é um pai negligente, que abandonou seu filho, que deixou ele aos cuidados de uma empregada incompetente. Vou destruir sua reputação. Eduardo deu um passo à frente, olhando diretamente nos olhos dela. Faça o que quiser. Não me importo com reputação. Me importo com meu filho. E você nunca mais vai chegar perto dele. Melissa segurou a bolsa com força. Os dedos, brancos de tensão. Você é um idiota, Eduardo. Podia ter tido tudo, uma família perfeita. Mas preferiu acreditar num garoto manipulador e numa empregada fofoqueira. Saia, repetiu Eduardo, a voz baixa e perigosa. Melissa jogou os cabelos para trás e caminhou em direção à porta. Parou no batente e olhou para trás uma última vez. Quando você perceber que errou, não venha me procurar. Não vou procurar, garantiu Eduardo. Melissa saiu batendo a porta. O som ecoou pela casa como um trovão. Eduardo ficou parado no meio da sala, respirando pesado, tentando processar tudo o que havia acontecido. Célia e Dr. Henrique permaneceram em silêncio, dando a ele o espaço que precisava. Depois de alguns minutos, Eduardo desabou no sofá, cobrindo o rosto com as mãos. Como eu deixei isso acontecer? Como eu não percebi? Dr. Henrique sentou-se ao lado dele. Eduardo, abusadores emocionais são especialistas em manipulação. Eles sabem exatamente como apresentar uma face pública perfeita enquanto destroem suas vítimas em privado. Você não é o primeiro pai a ser enganado e, infelizmente, não será o último. Mas eu deveria ter visto. Deveria ter escutado a Célia. Deveria ter escutado meu próprio filho. Célia se aproximou e colocou a mão no ombro dele. O importante é que o senhor viu agora. E agora pode começar a consertar. Eduardo levantou o rosto, os olhos vermelhos. Ele me perdoa. O Miguel me perdoa. Dr. Henrique sorriu levemente. Crianças são incrivelmente generosas quando se trata de perdão, mas você vai precisar reconstruir a confiança dele. E isso leva tempo. Eduardo assentiu, determinado. Vou fazer tudo o que for necessário. Vou estar presente. Vou ouvir. Vou proteger. Naquele momento, ouviram passos leves na escada. Era Miguel descendo devagar, segurando o corrimão. Ele parou no meio da escada, olhando para a sala. Pai. Eduardo levantou-se imediatamente e foi até ele. Miguel, o que você está fazendo acordado? Eu ouvi vozes altas. Estava com medo. Eduardo ajoelhou-se diante do filho, ficando na altura dos olhos dele. Não precisa ter medo mais. A Melissa foi embora. Miguel arregalou os olhos. Foi? Para sempre? Para sempre, confirmou Eduardo. E ela nunca mais vai te machucar. Os olhos do menino encheram-se de lágrimas. De verdade, pai. De verdade. Eduardo puxou o filho para um abraço apertado. Miguel hesitou por um segundo, como se ainda esperasse ser rejeitado. Mas então relaxou e começou a chorar no ombro do pai. Soluços profundos, acumulados daqueles que trazem alívio e dor ao mesmo tempo. Desculpa, pai. Desculpa por não ter contado antes. Você não tem nada que pedir desculpa, filho. Nada. Quem tem que pedir desculpa sou eu. Por não ter visto. Por não ter te protegido. Eles ficaram abraçados por um longo tempo, enquanto Célia e Dr. Henrique observavam em silêncio, sabendo que aquele era apenas o começo de um longo processo de cura. Quando finalmente se soltaram, Eduardo pegou o filho no colo, mesmo sabendo que o menino já estava grande para isso, e levou-o de volta para o quarto. Ajudou-o a deitar, cobriu-o com o lençol e sentou-se na beirada da cama. Pai, posso te perguntar uma coisa? Pode perguntar o que quiser. Você vai ficar comigo agora? Ou vai viajar de novo? Eduardo sentiu o coração apertar. Vou ficar. Vou reorganizar minha vida para estar mais presente. Você é mais importante do que qualquer reunião, qualquer negócio, qualquer coisa. Miguel sorriu pela primeira vez em semanas. Um sorriso pequeno, tímido, mas genuíno. Promete? Prometo. O menino fechou os olhos, finalmente relaxando.
Eduardo ficou ali, segurando a mão dele, até que a respiração se tornasse lenta e regular, sinal de que havia adormecido. Quando desceu de volta para a sala, encontrou o Dr. Henrique ainda lá, conversando com Célia. Eduardo, eu vou receitar acompanhamento psicológico para o Miguel, disse o médico. Ele vai precisar de terapia para processar tudo o que aconteceu. E eu recomendo que você também faça terapia, tanto individual quanto com ele. Vou fazer tudo o que for necessário. Também preciso agendar consultas frequentes para monitorar o peso e a alimentação dele. A insegurança alimentar é grave e pode ter consequências a longo prazo. Pode agendar o que precisar. Vou estar disponível. Dr. Henrique levantou-se e apertou a mão de Eduardo. Você fez a coisa certa hoje. Sei que não foi fácil, mas foi o certo. Obrigado, Henrique, por tudo. Por não ter desistido de abrir meus olhos. Depois que o médico saiu, Eduardo ficou sozinho com Célia na sala. A funcionária estava recolhendo as xícaras de café que haviam sido servidas durante o confronto. Célia, eu te devo um pedido de desculpas. Você tentou me alertar e eu não escutei. Ela parou e olhou para ele. O importante é que o senhor escutou quando precisava escutar. Mesmo assim, você salvou meu filho. Eu nunca vou esquecer isso. Célia sorriu. Os olhos marejados. Eu amo aquele menino como se fosse meu, seu Eduardo. Só fiz o que qualquer pessoa que ama faria. Não, você fez muito mais. Você lutou quando ninguém acreditava. Você não desistiu. E por isso, eu sou eternamente grato. Aquela noite, Eduardo não conseguiu dormir. Ficou acordado, deitado na cama, pensando em tudo o que havia acontecido nos últimos meses. Nas vezes que ignorou os sinais, nas vezes que escolheu acreditar na ilusão em vez da realidade. Nas vezes que priorizou a própria conveniência em vez da segurança do filho. Mas também pensou no futuro, em como seria diferente, em como estaria presente, ouviria, protegeria, em como reconstruiria a confiança que havia sido quebrada, porque agora, finalmente, a verdade estava exposta. A máscara havia caído, e embora o caminho à frente fosse longo e difícil, pelo menos agora eles estavam caminhando juntos na direção certa. E isso, pensou Eduardo antes de finalmente adormecer, já era um começo. Os primeiros raios de sol entravam pelas janelas da mansão quando Miguel acordou naquela manhã de sábado. Pela primeira vez em meses, não sentiu o aperto no peito que costumava acompanhá-lo ao abrir os olhos. Não sentiu medo de sair do quarto. Não sentiu a necessidade de se fazer invisível. Melissa havia partido. E com ela, o peso que esmagava o coração do menino. Eduardo estava na cozinha quando Miguel desceu, ainda de pijama, arrastando levemente as pernas. O pai, que também não havia dormido direito, virou-se ao ouvir os passos e sorriu. — Bom dia, filho. Dormiu bem? Miguel assentiu, ainda tímido. — Dormi. — Está com fome? A pergunta simples fez Miguel hesitar. Durante tanto tempo, a comida fora usada como arma, como castigo, como controle. Agora a pergunta trazia de volta memórias dolorosas. Eduardo percebeu a hesitação e se aproximou, ajoelhando-se para ficar na altura do filho. — Miguel, daqui para frente você nunca mais vai ter que ter medo de comer. Nunca mais. Comida é para te fazer bem, não para te machucar. Entendeu? O menino assentiu novamente, os olhos começando a brilhar. — Entendi, pai. Então vem. Vamos fazer panquecas juntos, aquelas que você gosta, com chocolate. Eles passaram a manhã na cozinha, rindo, errando a receita, sujando tudo. Célia observava da porta, o coração aquecido, vendo pai e filho reconstruindo laços que haviam sido abalados. Quando finalmente sentaram para comer, Miguel conseguiu terminar 2 panquecas inteiras, pequenas, mas inteiras. Eduardo comemorou, como se fosse a maior conquista do mundo. E de certa forma era. Nos dias seguintes, a rotina da casa mudou completamente. Eduardo cancelou viagens, remarcou reuniões, delegou responsabilidades. Pela primeira vez em anos, priorizou estar presente. Levava Miguel para a escola, buscava no fim da tarde, ajudava com a lição de casa, conversava sobre o dia. Dr. Henrique agendou consultas semanais com uma psicóloga infantil especializada em traumas. Doutora Patrícia Mendes
era uma mulher de 40 anos. Cabelos cacheados presos num rabo de cavalo, voz calma e olhos gentis. Ela começou a trabalhar com Miguel de forma gradual, usando desenhos, jogos e conversas para ajudá-lo a processar tudo o que havia vivido. Nas primeiras sessões, Miguel mal falava, apenas desenhava. Figuras pequenas, cores escuras, traços nervosos. Mas com o tempo, as cores foram ficando mais vivas, as figuras maiores, e as palavras começaram a fluir. Numa das sessões, cerca de 3 semanas após a expulsão de Melissa, Miguel finalmente conseguiu verbalizar o que sentia. Eu achava que era culpa minha, disse ele, olhando para o desenho que estava fazendo. Achava que se eu fosse melhor, menos chato, menos difícil, ela ia gostar de mim. Doutora Patrícia balançou a cabeça gentilmente. Miguel, você nunca foi o problema. O problema era com ela. Pessoas que machucam crianças têm problemas próprios, que não têm nada a ver com você. Mas ela dizia que era culpa minha. Ela estava errada. Muito errada. E agora você está seguro. Está cercado de pessoas que te amam de verdade. Miguel olhou para o desenho. Desta vez, havia desenhado uma casa. E dentro da casa, 3 figuras. Um homem alto, uma criança e uma mulher de avental. Ele, o pai e Célia. É minha família, disse Miguel apontando para o desenho. É uma família linda, respondeu a psicóloga, sorrindo. Paralelamente às sessões de terapia, Dr. Henrique acompanhava de perto a recuperação física de Miguel. O menino havia perdido 4 quilos nos meses de abuso, um número alarmante para uma criança da idade dele. A nutricionista, Dra. Fernanda Costa, elaborou um plano alimentar cuidadoso, que respeitava os traumas relacionados à comida. Nada de pressão, nada de obrigação. Apenas oferecimento gentil, em pequenas porções, várias vezes ao dia. Eduardo aprendeu a cozinhar pratos que Miguel gostava. Célia preparava lanches coloridos e divertidos. Aos poucos, o menino começou a reaprender que comida podia ser prazer, não punição. Houve dias difíceis, dias em que Miguel acordava com pesadelos, gritando, chamando pela Célia. Dias em que recusava comer porque o medo voltava, sorrateiro, sussurrando que seria punido. Dias em que chorava sem motivo aparente, apenas liberando a dor acumulada. Nesses momentos, Eduardo estava lá. Segurava a mão do filho, esperava o choro passar, repetia quantas vezes fosse necessário que ele estava seguro, que era amado, que nada de ruim aconteceria. A escola também foi informada sobre a situação. A coordenadora pedagógica, professores e auxiliares receberam orientações sobre como lidar com Miguel, como identificar sinais de recaída, como oferecer apoio sem pressionar. A professora de Miguel, Dona Regina, uma senhora de cabelos grisalhos e sorriso acolhedor, passou a dedicar atenção especial ao menino. Sentava-se ao lado dele durante as atividades, elogiava cada pequeno progresso, incentivava-o a participar sem forçar. Miguel, você quer ler esse parágrafo para a turma? Ela perguntava, sempre dando a opção de recusar. No começo, Miguel sempre recusava. Mas um dia, cerca de 2 meses após a saída de Melissa, ele levantou a mão timidamente. Eu quero ler, professora. A sala ficou em silêncio. Os colegas, que haviam aprendido a respeitar o tempo de Miguel, esperaram pacientemente. E ele leu, com voz trêmula no início, mas que foi ganhando firmeza a cada palavra. Quando terminou, a sala inteira aplaudiu. Miguel sorriu, um sorriso enorme, que iluminou o rosto inteiro. Naquela noite, ele contou para o pai, empolgado, e Eduardo o abraçou forte, os olhos cheios de orgulho. Enquanto isso, na fisioterapia, algo extraordinário estava acontecendo. Fábio, o fisioterapeuta que acompanhava Miguel há anos, notou que o menino estava mais disposto, mais confiante. Os exercícios que antes pareciam impossíveis agora eram encarados com determinação. Miguel, vamos tentar dar alguns passos com as muletas hoje? Sugeriu Fábio numa tarde de quinta-feira. Miguel, que havia bloqueado emocionalmente qualquer tentativa de andar nos últimos meses, hesitou. Olhou para Eduardo, que estava sentado numa cadeira ao lado,
e depois para Célia, que o acompanhava. Você consegue, meu amor, encorajou Célia. A gente está aqui. Miguel respirou fundo e assentiu. Fábio ajudou-o a se posicionar, ajustou as muletas, deu as instruções. E então, devagar, com o corpo tremendo de esforço e nervosismo, Miguel deu o primeiro passo. Depois o segundo, depois o terceiro. Quando chegou ao quinto, suas pernas fraquejaram e Fábio o segurou. Mas em vez de desabar em choro de frustração, como fazia antes, Miguel riu, um riso leve e aliviado. Eu consegui, pai, você viu? Eduardo estava chorando, mas de alegria. Vi, filho, eu vi. Célia também chorava, discretamente enxugando as lágrimas com a ponta do avental. Aquele foi um marco. A partir dali, Miguel começou a caminhar cada vez mais com mais confiança, com mais vontade. Os músculos que haviam atrofiado durante os meses de estresse começaram a se fortalecer novamente. O brilho voltou aos olhos. O sorriso voltou ao rosto. Cerca de 3 meses após a expulsão de Melissa, a família já havia encontrado um novo ritmo. Eduardo trabalhava de casa 3 vezes, por semana, para estar mais presente. Levava Miguel para passeios no parque aos finais de semana. Jogavam videogame juntos. Liam histórias antes de dormir. Célia, que antes era apenas funcionária, agora era oficialmente reconhecida como parte da família. Eduardo aumentou o salário dela, não como pagamento por ter salvado Miguel, mas como reconhecimento do papel essencial que ela desempenhava. Ela é minha segunda mãe, Miguel disse uma vez, e Célia teve que sair da sala para chorar de emoção. Mas nem tudo foi linear. Houve momentos de recaída. Numa tarde de domingo, enquanto caminhavam pelo Parque Ibirapuera, Miguel viu ao longe uma mulher loira de costas e congelou. O corpo inteiro ficou rígido, a respiração acelerou. Pai, é ela? Eduardo olhou e viu que não era Melissa, era apenas uma desconhecida. Ajoelhou-se e segurou os ombros do filho. Não é ela, filho, e mesmo que fosse, ela não pode mais te machucar. Eu estou aqui. A Célia está aqui. Você está protegido. Miguel precisou de alguns minutos para se acalmar, mas conseguiu. E continuaram o passeio, embora o menino ficasse agarrado à mão do pai com mais força do que antes. Doutora Patrícia explicou que esses gatilhos eram normais, que o cérebro de Miguel havia sido treinado para associar certos estímulos com perigo e que desaprender isso levaria tempo, mas que com paciência, amor e consistência ele chegaria lá. E chegou. 6 meses após a expulsão de Melissa, Miguel estava irreconhecível. Havia recuperado o peso perdido. Caminhava com muletas pela casa inteira, às vezes até saindo para o jardim. Participava ativamente das aulas. Fez amizade com 2 colegas de classe, Bruno e Lucas, que frequentemente vinham brincar na mansão. Numa tarde de sábado, enquanto os 3 meninos brincavam no jardim, Eduardo e Célia observavam da varanda. Ele está tão diferente, comentou Eduardo, a voz carregada de emoção. Parece outra criança. É a mesma criança, corrigiu Célia. Só que agora ele pode ser quem sempre foi. Sem medo. Eduardo assentiu, os olhos marejados. Obrigado, Célia, por nunca ter desistido dele. Eu nunca desistiria, seu Eduardo. Nunca. Houve, porém, uma última ameaça. Cerca de 8 meses após a expulsão, Melissa tentou voltar. Apareceu no portão da mansão numa tarde chuvosa de abril, pedindo para falar com Eduardo. Célia, que atendeu o interfone, recusou imediatamente. A senhora não é bem-vinda aqui. Eu só quero conversar. Pedir desculpas. Não há nada para conversar. O senhor Eduardo deixou claro que a senhora não pode se aproximar. Melissa insistiu, mas Célia foi firme. Quando percebeu que não conseguiria entrar, Melissa começou a enviar mensagens. Textos longos, ora pedindo perdão, ora fazendo ameaças veladas, ora tentando manipular emocionalmente Eduardo. Eduardo, orientado por Dr. Henrique e por um advogado, solicitou uma medida protetiva. O juiz, ao analisar todas as evidências de abuso emocional, concedeu a ordem. Melissa foi proibida de se aproximar de Eduardo, Miguel ou da residência deles a menos de 200 metros. Quando Miguel soube, pela primeira vez, verbalizou o que sentia.
Eu tenho medo que ela volte, pai. Ela não vai voltar. A lei não permite. E se tentar, vai ter consequências. Mas e se ela tentar mesmo assim? Eduardo pegou o filho no colo, algo que fazia cada vez menos por conta do peso do menino, mas que ainda fazia nos momentos importantes. Miguel, eu prometo para você, nunca mais vou deixar ninguém te machucar. Nunca mais. Você é minha prioridade. Minha única prioridade. Miguel abraçou o pai com força. Eu te amo, pai. Eu também te amo, filho. Mais do que tudo, os meses continuaram passando. Miguel completou 9 anos num aniversário cheio, de alegria, com festa no jardim, bolo de chocolate, amigos, risadas. Eduardo contratou um palhaço, montaram uma piscina inflável, brincaram até o sol se pôr. Quando a festa terminou e os convidados foram embora, Miguel estava exausto, mas radiante. Melhor aniversário da minha vida, disse ele, antes de adormecer no sofá, a cabeça no colo de Célia. Eduardo cobriu o filho com um cobertor leve e sentou-se ao lado de Célia. 1 ano atrás, eu quase perdi ele. Mas não perdeu, respondeu Célia. Ele está aqui, e está bem. Graças a você. Graças a nós todos, corrigiu ela. O senhor, trouxe o Dr. Henrique e a doutora Patrícia à escola. Todos fizemos nossa parte. Eduardo assentiu, olhando para o filho adormecido. É verdade. Mas você foi quem começou. Quem se recusou a fechar os olhos? Quem lutou quando eu era covarde demais para lutar? O senhor não era covarde. Só estava cego, mas aprendeu a enxergar. Aprendi. E nunca mais vou parar de enxergar. Passado mais 1 ano, Miguel estava com 10 anos. Forte, confiante, feliz. Continuava fazendo terapia, mas agora as sessões eram quinzenais, não mais semanais. Caminhava longas distâncias com as muletas, participava de todas as atividades escolares, tinha um grupo de amigos próximos. A relação com Eduardo estava mais forte do que nunca. Pai e filho haviam aprendido a conversar, a compartilhar sentimentos, a confiar um no outro. Eduardo nunca mais priorizou o trabalho sobre família. Nunca mais ignorou sinais. Nunca mais fechou os olhos para o que importava. Célia continuava ali, pilar inabalável, amando aquele menino como se fosse seu próprio sangue. E Miguel, que nunca esquecera o que ela fizera por ele, sempre dizia que quando crescesse, queria ser como ela. Alguém que protege os outros. Alguém que não desiste. Numa tarde de domingo, 2 anos após a expulsão de Melissa, os 3 estavam no jardim. Eduardo e Miguel jogavam bola, enquanto Célia lia um livro debaixo da sombra de uma árvore. O sol brilhava, os pássaros cantavam, a brisa era suave. Miguel, suado e feliz, parou de jogar e olhou para o pai. Pai, posso te perguntar uma coisa? Pode. Você ainda pensa nela? Na Melissa? Eduardo hesitou, pensando na melhor forma de responder. Às vezes, mas não com saudade. Penso no que poderia ter acontecido se eu não tivesse acordado a tempo. E agradeço por ter acordado. Eu também agradeço. E você, filho? Ainda pensa nela? Às vezes tenho pesadelos, mas estão ficando mais raros. A doutora Patrícia disse que um dia vão parar completamente. E vão. Porque você está seguro agora. E vai continuar seguro. Miguel sorriu e voltou a jogar bola. Eduardo observou o filho, o coração cheio de amor e gratidão. Gratidão por ter acordado antes que fosse tarde. Gratidão por ter pessoas como Célia e Dr. Henrique ao seu lado. Gratidão por ter recebido uma segunda chance. Porque nem todo mundo recebe uma segunda chance. E ele sabia disso. Aquela mansão branca que um dia foi prisão dourada agora era lar, de verdade. Cheia de risos, conversas, abraços, cheia de vida. E Miguel, que um dia foi silenciado, agora falava livremente. Que um dia teve medo de comer, agora comia com prazer. Que um dia se sentia um peso, agora sabia que era amado. A cura não foi rápida, não foi fácil, mas foi real e duradoura. Porque no fim, o que salvou Miguel não foi apenas a expulsão do mal, foi a presença constante do amor, do cuidado, da proteção, das pessoas que se recusaram a fechar os olhos para o sofrimento dele. E a promessa que ecoava naquela casa todos os dias era clara:
Nunca mais ignorar sinais. Nunca mais duvidar da criança. Nunca mais permitir que o silêncio escondesse um pedido de socorro. Porque uma criança merece ser ouvida, merece ser protegida, merece ser amada. Sempre. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Miguel, Eduardo e Célia tenha tocado profundamente o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de superação, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual foi o momento que mais te marcou nessa história. Todos os dias trazemos narrativas intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, histórias sobre família, perdão, reconstrução e amor verdadeiro. Sua presença e seu apoio fazem toda a diferença para continuarmos compartilhando essas histórias que nos fazem refletir sobre a importância de proteger quem amamos. Te esperamos no próximo episódio, com mais uma história que vai mexer com suas emoções. Até lá, cuide bem de quem você ama e nunca ignore os sinais de quem precisa de ajuda.